Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo eu vou mostrar como baixar uma tabela que contém a lista de municípios do semiárido brasileiro, tendo como fonte o IBGE, e também como criar um shapefile a partir disso com os limites dos municípios, do semiárido e também o seu contorno. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal, tá bom? Que nos ajuda bastante. Então, vamos para o vídeo. Para baixar a lista de municípios do semiárido brasileiro, você vai acessar o link que vai estar disponível aqui na descrição do vídeo. É um link do IBGE. Inicialmente aqui tem a explicação do que é o semiárido, quais são os estados que o compõem e a quantidade de municípios que tem atualmente. Se você acessar o site da Sudene, pelo menos até um tempo atrás, tinha disponível a delimitação do semiárido, mas era de 2017. Aqui no IBGE, se você vier em downloads, vai ter a situação em 2022, que é um dado mais recente, sabendo que já tem discussão para fazer a delimitação para 2024, mas por enquanto ainda não encontrei um dado específico para o ano de 2024, então vamos consultar esse mais recente do IBGE. Lista de municípios semiárido 2022. Vamos fazer o download do XLSX e eu vou salvar aqui numa pasta minha dentro de semiárido, salvar. E vamos acessar também o shapefile de municípios do Brasil. Você pode acessar o nosso site Geoaplicada, que contém um link para fazer o download dos municípios do Brasil. Esse dado de 2022, que é o mesmo dado da delimitação do semiárido brasileiro. Clique em baixar, lembrando que a fonte também é o IBGE. E esse shapefile eu já tenho disponível aqui na minha pasta de municípios, então não vou fazer o download novamente. Vamos então abrir o QGIS. Se você não tem o QGIS instalado no seu computador, veja o vídeo na descrição. E vamos vir aqui em gerenciador de fontes de dados livres. Vamos vir em vetor e inserir o shapefile de limites municipais. Se você tiver feito o download no seu computador, tem apenas que descompactar a pasta para que ela apresente todas as extensões do shapefile. Aí você vai na pasta e procura pela extensão .shp. Abrir, adicionar e fechar. Temos o shapefile com a delimitação de todos os municípios do Brasil. E agora nós vamos lá na pasta onde baixamos o arquivo XLSX. Eu vou abrir esse arquivo e veja que aqui ele está com filtro. Então, na verdade, se você importar essa tabela dessa forma, vai importar os mais de 5.000 municípios. O que você tem que fazer é selecionar os municípios que estão aqui e copiar para um arquivo novo do LibreOffice, do Excel, do que você estiver utilizando. Eu vou criar aqui um novo e voltando lá na pasta, eu vou selecionar. Vou apertar o Shift do teclado e ir lá para baixo. E apertando novamente, botão direito, copiar. Só para não copiar os 5.000, copiar só 1.477 municípios dessa delimitação de 2022. Indo na pasta nova, né, no arquivo novo, vou colar. E a gente vai ter o geocódigo do IBGE. Você tem que nomear cada uma dessas colunas. E outra é municípios. Não coloque acentos ou espaços no nome das colunas. Vamos então salvar em arquivo, salvar como. Eu vou salvar como um arquivo texto CSV ou CSV separado por vírgulas no caso do Excel. Aqui vão ser os municípios do semiárido. A fonte é IBGE 2022. Feito isso, tendo só os 1.477, nós vamos fechar o arquivo, fechar os dois, ir no QGIS e vir também no gerenciador de fontes de dados em texto delimitado.
nós vamos importar essa planilha aqui para o QGIS. Clica nos 3 pontos. IBGE, semiárido, municípios.csv. Então, a gente tinha um XLSX, salvamos como CSV para importar direto no QGIS. Você vai vir em abrir e aqui no formato do arquivo, verificar se deixando, por exemplo, CSV, ele vai apresentar 2 colunas. Se não apresentar, você vem em delimitador personalizado e tenta fazer uma configuração que dê certo. E o geocódigo municípios tem que aparecer assim em cima, como se fosse mesmo o nome das colunas, e não uma linha dessa tabela. Em opções de gravação, pode deixar dessa forma que está apresentada aqui no meu caso, e em definição de geometria, deixe sem geometria. Adicionar, fechar. Agora, nós temos uma tabela, se a gente clicar com o botão direito e abrir tabela, vai aparecer 1.477 municípios, e temos o shapefile com o dado especializado de municípios. Agora, nós vamos fazer uma união do shapefile com os municípios do semiárido para criar a região do semiárido com os municípios que pertencem a ela. Vamos vir com o botão direito na camada do shapefile BR municípios, propriedades, uniões, clica no mais, e aqui em unir camadas você vai escolher como primeiro a tabela, em segundo lugar o geocódigo que tem a tabela, né, onde a gente escreveu o nome geocódigo, e em campo alvo tem o código do município, nome do município, sigla e área. Você tem que colocar o código do município, porque ele vai conseguir linkar um com o outro. Tem que ser exatamente igual. O nome da coluna não precisa ser igual. A informação que está dentro da coluna é que precisa ser. Então, fazendo pelo código do município é a maneira mais fácil de dar certo. Vamos vir em campo personalizado e excluir todas essas informações. Depois clicar em OK e OK novamente. Abrindo a tabela de atributos, você vai ver que foi criada uma coluna chamada de municípios. E se a gente clicar 2 vezes sobre ela, ele vai ordenar, mostrando primeiro aqueles municípios que estavam naquela tabela, que é a tabela de municípios do semiárido. Então, depois de ordenado dessa forma, você vai clicar na linha 1, apertar o Shift do seu teclado e descer até onde você encontra texto em municípios. Depois, nesse caso aqui, 1477, você vai apertar novamente no Shift, selecionar, ele vai selecionar tudo. Então, os municípios que aparecem nessa coluna municípios são do semiárido porque se refere à tabela que a gente importou. Se você verificar aqui em cima, ele está falando que foram selecionados 1477, a mesma quantidade da tabela original. Agora aqui está tudo selecionado, nós vamos fechar a tabela, clicar com o botão direito, exportar, guardar elementos selecionados como, e vamos criar um novo shapefile a partir disso. O sistema de referência de coordenadas é esse mesmo, padrão, que o IBGE utiliza, formato shapefile, clica nos 3 pontos, dentro da pasta semiárido eu vou salvar o shapefile, aqui em tipo aparece como SHP. Então, você, município semiárido IBGE 2022. Não precisa colocar a extensão, ele mesmo salva. Clique em salvar, certifique-se que aqui está marcado salvar somente versões selecionadas, clique OK. Foi criada uma nova camada, se eu desmarcar de baixo, vão aparecer agora todos os municípios que compõem o semiárido por essa referência do IBGE de 2022. Se abrir a tabela, já vai ser apresentado aqui, municípios. Você pode, inclusive, utilizar essa coluna de municípios do shapefile de municípios, né? Sem ser a que a gente importou, porque essa coluna já está em minúsculo e maiúsculo, está mais organizada do que essa da direita. Se você quiser, pode também utilizar a opção de dissolver para criar um shapefile apenas com a borda do semiárido, ao invés de ter essa delimitação interna. Para fazer isso é bem simples, você vem em vetor, geoprocessamento, dissolver. Vai escolher a camada de entrada de municípios do semiárido, dissolver do campo, não precisa marcar nada, porque você vai dissolver tudo.
Depois é só clicar nos 3 pontos e salvar no arquivo ou salvar no GeoPact, se você quiser deixar permanentemente no seu computador. Vamos em semiárido e aqui eu vou colocar só, pode ser o contorno semiárido ou o limite do semiárido. Vamos clicar em OK, executar e fechar. E foi delimitado, agora não tem nenhuma divisão interna. Apareceu aqui esse erro na hora do processo de dissolver, é só você clicar em contorno, clicar no lápis de adição, depois em ferramenta de vértice, selecionar, criando um retângulo ao redor dessa área que não deveria existir. E quando ela ficar azul, você aperta Delete do seu teclado. Aí vai excluir. É importante tirar esses errinhos que podem aparecer. Agora vamos salvar as edições e fechar. E temos então o nosso contorno. Eu vou deixar aqui com preenchimento transparente e um vermelho ao redor. E temos também os municípios do semiárido. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e comentar o que achou do vídeo. E até a próxima!